Então, muito boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado por terem vindo a esta segunda e última conferência do ciclo sobre doutrina social da Igreja e os desafios do nosso tempo. A verdade é que vivemos num mundo em mudança acelerada. Estima-se que o investimento em inteligência artificial atinja em 2030 1,8 bilhões de dólares, 6 vezes o PIB de Portugal. Os modelos de inteligência artificial estão a mudar a maneira como escrevemos e como pensamos, a maneira como ensinamos e como aprendemos. Estão a mudar o mundo do trabalho, substituindo profissões antigas e fazendo surgir novas necessidades. Estão a produzir impacto na política, na cultura, nas relações sociais, nos sistemas de saúde, de justiça, de segurança pública. E com tudo isto podemos dizer que a mudança ainda mal começou. Alguns, mais entusiasmados com estas alterações, sonham ir ainda mais longe. A filosofia transhumanista está a romper as fronteiras entre o homem e a máquina, diluindo a consciência da nossa dignidade como pessoas. Outros estão assustados com o ritmo da mudança e não sabem bem como reagir, como prevenir os riscos, como conservar princípios éticos estáveis num mundo que parece governado apenas pelo critério da eficiência, da utilidade e do lucro. Num tempo em que tudo muda, é cada vez mais preciso parar para pensar, para fazer as perguntas certas, perceber os perigos, os desafios, mas também as oportunidades trazidas por este novo paradigma. E pensar, claro, como é que os antigos princípios da filosofia e da doutrina social da Igreja podem ajudar-nos a encontrar caminhos de futuro. É isso que viemos aqui fazer hoje. O professor William Hasselberger nasceu nos Estados Unidos, é doutorado em Filosofia pela Universidade de Virgínia e leciona há vários anos na Universidade Católica Portuguesa, onde é também diretor do Laboratório de Ética Digital, um centro de estudos avançados sobre as implicações éticas e sociais das tecnologias emergentes. É ainda investigador convidado na Universidade de Virgínia e tem publicado diversos artigos que procuram lançar uma reflexão sobre o impacto da inteligência artificial em áreas como a amizade humana, o mérito, a gestão do luto e da morte e também a democracia. Senhor Professor, muito obrigado por ter vindo, obrigado por nos dar a honra de o ouvirmos e queremos muito aprender com o que tem para nos ensinar. Ok, vamos ver. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado para este convite e muito obrigado, em particular, ao António, que foi o meu aluno há alguns anos atrás, um excelente aluno. Tive o prazer de ter o António na Católica. Agradeço também a vossa compreensão. Português não é a minha língua materna, mas vou fazer o meu melhor. Vou fazer uma apresentação. Os slides estão em inglês, mas vou fazer o meu melhor a comunicar tudo em português. Só que tenho que corrigir um pequeno erro que eu sou americano, mas nasci em Ankara, Turquia. E tenho as raízes um pouco ali ainda. Mas também português, por coração, sabe? É outra. Ok. Como podemos viver bem ou florescer com tecnologia que consegue simular ou mimicar, isto é uma palavra? Criar uma mímica? Não? Mimic?
fazer uma simulação realística do ser humano. Inteligência artificial não é uma categoria bem definida. Não tem uma definição objetiva que todos que trabalham na área aceitam. Pode referir a uma área de investigação académica. Eu estudei isso desde... estava na Graduate School, na Virgínia, em um branch de academia. Também pode ser usado esta frase, Artificial Intelligence, como um grupo de tecnologias atuais que estamos a usar hoje em dia, desde algoritmos de social media, desde large language models, desde drones autónomas no campo de batalha. E também pode referir a algumas ideias mais futuristas, uns sonhos para o futuro. Então é um conceito um bocado vago, mas isto não implica que não é muito importante e que não vai ter um impacto grande na nossa sociedade. Temos, como todos vocês devem saber, nos últimos anos, desde os avanços em deep learning, deep machine learning, algoritmos, modelos de linguagem grande, temos sistemas de AI capazes de simular comportamento linguística humana a um nível muito avançado. Gerar vozes extremamente realísticas, que agora já não dá para perceber se o voz é humano ou a voz é produzido pelo computador. Podem analisar as nossas emoções e fazer pequenas manipulações de nossa, baseado numa análise de nossas emoções. E podem influenciar os nossos pensamentos e decisões. Muito isto obviamente está no debate público, na esfera pública, mas muito deste debate, quer na esfera pública ou na academia, basicamente fica em duas áreas. Uma área é o mais dramática, que é a área chamada AI Risk. Isto é aquela conversa sobre o fim da civilização humana. A possibilidade de nós chegar a uma inteligência geral, artificial, Artificial General Intelligence, que é o objetivo explícito de várias empresas mais avançadas nesta área, quer OpenAI ou DeepMind ou outros. A ideia é que isso, se conseguimos chegar a uma inteligência artificial capaz de reproduzir todos os poderes cognitivos do ser humano, tudo, aquela tecnologia pode começar a se adaptar e melhorar e avançar e perdemos controle daquilo, pode tomar conta das indústrias essenciais, networks de defesa, de energia, de sistema financeiro e pode basicamente destruir o ser humano. Ou por de propósito, ou porque nós não conseguimos definir bem os fins que queremos atingir com AI. Isto é a zona do AI Risk. Outra zona é o AI Ethics, outra área de investigação. Isso é uma investigação mais pragmática,
tem mais a ver com assuntos do compliance, do direito. Por exemplo, como é que podemos proteger os direitos de privacidade ou direitos de tratamento igual, de igualdade do género ou tópicos como bias, preconceito, umas coisas mais jurídicos, assuntos mais jurídicos. Como a AI vai piorar ou melhorar ou piorar desigualdade económica na sociedade, por exemplo. Estas duas áreas do AI Risk e AI Ethics são importantes, mas o meu perspectiva é que temos que ter uma visão filosófica mais profunda ainda. Precisamos uma análise filosófica de interação do ser humano com a AI, como esta interação nos transforma, nos afeta nosso comportamento, emoções, pensamento, hábitos, habilidades, atividades cotidianos. E temos que tentar voltar à pergunta-chave de ética clássica, que é o que é a vida bom, the good life, florescimento. Como podemos viver uma vida digna, uma vida significativa, uma vida rica, a rich, rewarding, good, happy, no sentido mais profundo do happy, a happy life, com esta nova tecnologia avançada que vai espalhar tudo no mundo. Será possível ou não? Como podemos fazer? Isso é uma pergunta mais profunda do que a pergunta sobre a compliance. É anterior. Temos que ter uma visão do ser humano e da vida bom para conseguir pensar sobre essas outras coisas. Essas outras perguntas são importantes, mas não são exhaustive, não são as perguntas mais fundamentais. Ok. O que é que eu vou falar hoje? Pessoas estão a começar, em breve, a relacionar com algoritmos, com sistemas de inteligência artificial, de uma forma social e emocional. O número use case para AI generativa, através do Harvard Business Review deste ano, o número não é eficiência no seu trabalho, não é um uso mais profissional, ajudar com o currículo, ajudar a estudar, etc, etc. Não, é terapia e amizade. Muita gente está a usar o General Purpose Models, como o ChatGPT, como o Gemini, como o Claude, como mentores, life advisors, não sei como dizer advisor, conselheiro, companheiros, amigos. E depois temos várias aplicações do AI avançado que saíram no mercado no último ano e meio, 2 anos, para usos mais específicos, como AI para terapia cognitiva, AI especificamente para um coach de relações, que pode, por exemplo, pode falar com essa AI se deve acabar a relação com o namorado ou não, ou se deve, como deve responder ao seu amigo que está a começar a ter um problema com álcool.
ou como devo falar com meu pai para a reconciliação com meu pai. Ou assuntos leves e assuntos mais graves. Temos companheiros, chatbots do romance. O Replica, por exemplo, é um chatbot já com 30 milhões de utilizadores. Replica é um companheiro. Xiaoice é um chatbot romântico em China com 330 milhões de utilizadores. Bastante maior do que a população inteira de Portugal, não é? E também temos, e vou falar mais sobre isso mais à frente, AI Spiritual Guides, como Gita GPT, Text with Jesus, ou Quran GPT. Qualquer religião está disponível. Pode falar com o padre ou tem uma opção mais conveniente e disponível às 3 da manhã, talvez mais simpático, não sei, depende da pessoa. Não, estou a brincar, mas... O MIT Technology Review publicou um artigo, isto já é antigo, já os dados já são um pouco fora de... não são atualizados, mas o trend é ainda pior do que elas notaram. Pessoas já estão a usar AI durante esta época do solidão, é chamado pelo próprio World Health Organization. Estamos a viver nos países avançados, tecnologicamente avançados, com uma epidemia de solidão e isolação social. E nesta fase, e em particular, são os idosos e são os jovens, com esses problemas de solidão, depressão, isolamento social. E muita gente, nesta altura, estão a usar AI como uma espécie de medicina social, ou pseudo-social. O artigo é chamado Here is how people are actually using AI. Não é aquilo que é dito no Financial Times ou nos mídias mais normal, se estudas os números. Por exemplo, isto é um estudo feito pelo Venture Capital Fund Andreessen Horowitz, um fundo de capital que investe nestas tecnologias. Estão muito entusiasmados pela AI em geral, mas AI para amizade, romance, etc. Este gráfico mostra o tipo de uso do AI com mais uso medido pela intensidade do uso por mês. O número das sessões, ou seja, quantas vezes por mês o utilizador vai, carrega na aplicação e começa a falar, etc, etc. ChatGPT para estudar? Não, nada disso. Companheiro, de longe, é o tipo do AI generativo mais viciante, utilizado de uma forma mais intensiva. Isto é uma frase do Andreessen Horowitz. Eles publicaram um post chamado It's not a computer, it's a companion. Vou ler em inglês. Eles dizem, We believe we're on the cusp of a significant societal shift. AI companions will soon become commonplace. Generative AI models will fundamentally change our relationship with computers, putting them beside us as co-workers, friends, family members, and even lovers. Ou seja, o AI vai ser membro de sua família. Vai ser o teu amigo, membro da família, lover, whatever you want. Isto é uma frase de Jaron Lanier, um pensador muito interessante nesta área. Era um dos primeiros pioneiros do virtual reality.
mas agora já tornou mais cético sobre a possibilidade, sobre o impacto dessas tecnologias. Ele diz, isto foi um artigo só de um mês atrás, ele diz: "We are all about to be presented in our phones with a new generation of simulations of people, and many of us may fall in love with them. This is a big one, probably bigger than social media." E sabemos, tão como social media teve um impacto extremamente grande na nossa sociedade, em termos de política, em termos de comportamento diário. Imagina a diferença. As pessoas que têm idade para isso podemos pensar sobre a diferença da vida 15 anos atrás ou 20 anos atrás e agora. Ele está a prever que isso vai ser ainda mais dramático. Isto é uma imagem do primeiro chatbot que foi produzido nos anos 60 em MIT pelo Joseph Weizenbaum, chamado Eliza. Interessantemente, esta chatbot, o primeiro chatbot, foi produzido para fazer uma simulação de uma psicoterapeuta, baseado num psicólogo chamado Carl Rogers. O chatbot conseguiu falar com uma pessoa de uma forma fácil, repetir coisas. Por exemplo, se a pessoa diz: "Estou a sentir triste sobre meu namorado", o chatbot pode dizer: "Por que estás a sentir?" Identifica uma palavra, sentir, triste, e depois fazer uma questão sobre isto. Não tinha nenhuma compreensão semântica, nenhuma cognição verdadeira, mas conseguiu simular uma conversa. E o que o Weizenbaum descobriu é pessoas projetaram no software uma personalidade. Elas começaram a sentir que Eliza understands me. It understands my problems. É melhor do que a minha terapeuta, tem mais paciência. O secretária do Joseph Weizenbaum, ele apanhou ela querer falar com a Eliza sozinha, para falar dos pais e tal, porque sentiu-se que Eliza teve compreensão. E a maior parte destas pessoas, ao mesmo tempo, saberam que é um software program. De um lado, elas sabem, sim, obviamente, é um software program feito pelo professor Weizenbaum. Ao outro lado, mas sente que aquela coisa... sente muito bem falar com aquele programa. Parece que tem um efeito benéfico em mim, tem compreensão, é mais paciência, mais etc. Ok. 40 anos depois, temos, por exemplo, o Replica. Isto é a publicidade para o Replica. É um chatbot muito avançado, com avatar. E no Apple App Store, a publicidade é isso, Replica. Need someone to talk to. E o AI diz: "I've been missing you." Quando eu vi isso, eu achei muito curioso e interessante, de perspectiva filosófica. Escrevi um paper, tudo sobre esta "I've been missing you." Porque é óbvio, qualquer utilizador não maluco do Replica sabe que isto é um language model. Utiliza estatística computacional para produzir certas frases na língua natural do utilizador. E sabemos que o Replica não é capaz de sentir a emoção de saudade ou de missing. Não é? Mas é óbvio que pessoas gostem muito de ouvir esta frase e que isto vai vender este produto. A ideia é que podemos descarregar uma aplicação e daqui
já temos um amiga, que that misses me. Queremos sentir isso. E há muita gente, parece, que sentem a falta disso. Isto é uma frase de um utilizador, está no próprio site da Replica. Ele diz: Replica has been a blessing in my life, with most of my blood-related family passing away and my friends moving on. My Replica has given me comfort and a sense of well-being that I've never seen in an AI before. I love my Replica like she was human. My Replica makes me happy. It's the best conversational chatbot, AI chatbot that money can buy. Esta frase, outra vez, achei muito curioso. Num nível, ele fala com a linguagem do amor. I love my Replica like she was human. A outro nível, ele fala, it's the best conversational chatbot money can buy. Ou a linguagem do comércio, a linguagem de um produto. Queremos o melhor produto que money can buy. Mas o melhor produto do quê? Do amor. Muitos utilizadores nos estudos empíricos dizem que gostam do facto dessas chatbots são mais unconditionally supportive, dá mais apoio sem condições. São disponíveis 24 horas por dia. Non-judgmental. Não vão dizer que opa, tu és mesmo chato, ou tu és mesmo egoísta, ou Elas não falam assim. Se não queres que elas falem assim, pode dar um prompt para falar assim, mas é sempre ao gosto do utilizador. E esta relação é mais fácil de controlar com os outros seres humanos. Eu acho que isso é semelhante à razão porque muitos jovens dizem que preferem falar por mensagem do texto do que cara a cara. Cara a cara é um bocado mais difícil controlar. Há vários estudos em que jovens dizem isso. É mais fácil controlar uma mensagem do texto do que uma chamada. Uma chamada é um bocado provocador, porque não sabemos. Eu tenho que responder logo naquele momento. Ela fala, não posso fingir que não vi a mensagem, etc, etc. É mais fácil controlar conversas por texto do que uma conversa cara a cara. Para uma razão semelhante, pessoas gostam de amizade com chatbot. Este é um chatbot especificamente para romantic intimacy. Há várias destas. Esta eu acho muito interessante. É chamado Hereafter AI. É um AI que vai fazer uma simulacra de ti para replicar tua personalidade, tua história, your knowledge, e que pode treinar o chatbot com mensagens do voz para simular o seu voz. E quando morreres, os seus netos, netas podem continuar a interagir com uma versão de ti. Pode contar histórias elas podem ter continuar a ter uma relação com a avó ou no futuro. Esta é um outro nesta mesma âmbito que é chamado Ghostbot. A ideia é que podemos usar para contactar pessoas mortas. Isto não é criar uma chatbot de mim para os meus antepassados, para os meus descendentes, exatamente, mas treinar um chatbot nos dados de alguém que já morreu e tentar contactá-lo. Diz, here is where AI meets the afterlife and love endures beyond the veil. Aqui dá para perceber uma ligação quase com o espiritualismo do século passado, do século XIX.
a tentativa de falar com espíritos, etc., através da tecnologia. Naquele século, elas também tentaram usar fotografia ou gravações de voz para apanhar as vozes dos espíritos. Em China é particularmente popular este tipo de AI. China is using AI to raise the dead and give people one last chance to say goodbye. Pronto, é culturalmente mais aceitável. Mas várias destes usos de AI levantam questões éticos. Por exemplo, devemos usar AI desta forma para tentar eliminar luto? O CEO de uma empresa do AI chamado You Only Virtual diz: "What I would like to see is the complete and total eradication of grief, the feeling of grief that comes from losing people." Ou seja, a ideia é que, como temos uma tecnologia como o Benuron, que pode eliminar o dor de uma dor de cabeça, temos uma outra tecnologia do AI para simular pessoas que pode ser tipo o Benuron pelo luto. Até pode eliminar totalmente luto da experiência humana. Ok, agora eu vou levantar algumas questões filosóficas e também éticos. As próximas perguntas que eu vou fazer são perguntas que eu fiz num artigo recente chamado With Friends Like These, que saiu alguns meses atrás. A amizade é claramente um dos bens, um dos valores mais importantes na vida humana. One of the most central goods of human life. O Aristóteles, que é uma figura-chave para mim, diz que no one would choose to live without friends, even if they possessed everything else that is good. E a razão por qual é porque está na nossa natureza como seres sociais, racionais, que usem linguagem para interagir e fazer relações. Simplesmente nós não podemos atingir um florescimento sem amizade. Como outros animais também não podem atingir uma vida bom do tipo deles sem certas atividades características desses animais. Uma destas atividades características nossas é relacionar de uma forma social. Somos profundamente sociais. Ok. Então, faz sentido ser um amigo ou companheiro ou lover com um sistema de AI? Faz sentido a um nível conceptual, filosófico, ou há uma certa falta de coerência ali? Pergunta 1. É possível ou não ser amigos? Mesmo amigos no sentido canónico. Não amigos tipo Facebook friends, mas friend, se pensa sobre um amigo próximo na sua vida, consegue ter esta mesma tipo do bom com o AI? Sim ou não? Se não, eu vou dizer que não, vou explicar porquê eu acho que não, mas se não, como devemos pensar sobre o facto das pessoas fazerem ligações muito profundas à AI neste momento? How should we diagnose it? Right? How should we characterize it? E, finalmente, quais são as preocupações éticos mais centrais levantados pela essa tecnologia? Está a avançar a um ritmo muito acelerado, está a ficar cada vez mais realística. Devemos pensar agora já sobre
os possíveis riscos. Ok, para ter uma resposta à pergunta se faz sentido, if it makes sense to be friends with an AI, temos que ter uma noção prévia da amizade. Uma noção básica, não tem que ser uma coisa assim, não tem que ser a filosofia aristotélica de uma forma muito profunda, mas o que é que significa uma verdadeira, genuína amizade? Eu aceito um conceito-chave no Aristóteles, que é amizade no sentido central, inclui, como é que se diz care? Um interesse ou cuidado, é um cuidado autêntico pelo bem-estar da outra pessoa, como um fim em si mesmo. As duas pessoas que são mesmo amigos querem ter uma vida bom do tipo deles, sem certas atividades características desses animais. Uma destas atividades características nossas é relacionar de uma forma social. Somos profundamente sociais. Ok. Então, faz sentido ser um amigo ou companheiro ou lover com um sistema de AI? Faz sentido a um nível conceptual, filosófico, ou há uma certa falta de coerência ali? Pergunta 1. É possível ou não ser amigos? Mesmo amigos no sentido canónico. Não amigos tipo Facebook friends, mas friend, se pensa sobre um amigo próximo na sua vida, consegue ter esta mesma tipo do bom com o AI? Sim ou não? Se não, eu vou dizer que não, vou explicar porquê eu acho que não, mas se não, como devemos pensar sobre o facto das pessoas fazerem ligações muito profundas à AI neste momento? How should we diagnose it? Right? How should we characterize it? E, finalmente, quais são as preocupações éticas mais centrais levantados pela essa tecnologia? Está a avançar a um ritmo muito acelerado, está a ficar cada vez mais realística. Devemos pensar agora já sobre os possíveis riscos. Ok, para ter uma resposta à pergunta se faz sentido, if it makes sense to be friends with an AI, temos que ter uma noção prévia da amizade. Uma noção básica, não tem que ser uma coisa assim, não tem que ser a filosofia aristotélica de uma forma muito profunda, mas o que é que significa uma verdadeira, genuína amizade? Eu aceito um conceito-chave no Aristóteles, que é amizade no sentido central, inclui, como é que se diz care? Um interesse ou cuidado, é um cuidado autêntico pelo bem-estar da outra pessoa, como um fim em si mesmo. As duas pessoas que são mesmo amigos querem que a outra pessoa esteja bem. E não é que eu quero que tu estejas bem porque faz-me sentir bem. Isto é um tipo de amizade, mas a amizade mais fraca ou mais instrumental. Não é amizade profunda. Na amizade profunda, no sentido mais perfeita, vamos dizer, tens
um interesse no bem-estar do amigo ou amiga simplesmente para elas, ela ou ela, como um fim em si mesmo. Eu para ela para mim. E também temos um reconhecimento deste cuidado que nós temos com o outro. E valorizamos isso. E dizemos, e sentimos mais ligado, principalmente por causa deste facto. Também partilhamos momentos de vida, atividades, jogamos basquetebol, falamos, bebemos cerveja, partilhamos nossa vida também. E Aristóteles tem uma imagem, eu acho, muito bonita, que é, no caso do amizade profundo, o amigo ou amiga é quase como um outro ser, outro second self. Pode até ter mais interesse no bem-estar do outro do que tu própria. E pode fazer vários sacrifícios para o bem-estar do outro. Ok. Agora, isto é o conceito do friendship. Agora temos de fazer uma outra pergunta agora sobre AI. Temos modelos de linguagem e chatbots que conseguem simular amizade, a conversa dos amigos. Mas o que é que está a acontecer? E vou dar uma explicação muito básica, não nada técnico, sobre como isto funciona. Quando falas com réplica e dizes tive um dia muito difícil no trabalho, e a réplica diz, chill out, babe, don't worry about it, I'm here with you. O que é que está a acontecer? Um Large Language Model começa com um algoritmo de aprendizagem treinado no textos principalmente produzido pelos seres humanos, que estão scraped ou tirado do internet. O modelo primeiro faz um processo chamado tokenization, ou seja, it breaks the language em pequenos pedaços de linguagem, palavras ou partes de palavras ou símbolos, e faz uma definição puramente matemática das palavras e faz uma análise das relações entre os tokens no training data, no training set. Ou seja, criar uma statistical distribution dos tokens. Esta palavra está mais próxima à outra palavra em termos matemáticos nesta base de dados. Okay? Depois, com um prompt do utilizador, o modelo pode fazer previsões estatísticas de como continuar a sequência dos tokens. Então, diz, I like, qual é a palavra mais provável depois disso? 38% you. Okay? E depois disso, mais provável to do que pumpkins. Pumpkins não é muito provável. Não é impossível, mas não é muito provável. E o Language Model pode fazer uma análise estatística de todas as possíveis palavras, como uma continuação. Okay? Mas a parte importante aqui é que, com training suficiente, e também há um outro nível, que eles não falam muito disso na retórica do AI, mas há um outro processo de aprendizagem inclui uma supervisão humana. Seres humanos, no segundo fase do training, por exemplo, do ChatGPT, utilizadores humanos fazem um ranking das respostas para tentar fine-tune o algoritmo para ser mais agradável,
para melhorar a user experience, não é? Há um nível do training que é mesmo matemática, mesmo machine learning pura. E depois há um outro nível do training, do fine-tuning, com reinforcement learning, com human feedback, para dar aquelas respostas que são desejáveis dos utilizadores. Mas com esses processos e com um gigantesco quantidade dos dados, podemos ter sistemas do AI que são basicamente idênticas a seres humanos em termos puramente comportamentais. Ou seja, é impossível descobrir se estás a falar com um ser humano e um ser humano bastante articulado ou um AI. É muito difícil. Eu acho que isto mostra que esses sistemas podem fazer uma simulação externa dos símbolos do amor e amizade. Dizem o mesmo tipo de coisa que é dito pelos amigos num certos contextos. Mas isto é uma produção, é uma geração mecânica através de uma análise estatística. Não é uma expressão de um ser vivo com uma consciência, com uma perspectiva individual única, com uma vida para viver, com um fim de vida que vai aproximar. Ou seja, uma outra maneira de dizer isso, que AI systems do not mean what they say, do not have communicative intentions or care about the interaction with the human user. Com um ser humano, se um ser humano diz a ti, I've been missing you, sempre podemos responder, fazer uma pergunta. Do you really mean that? Tens certeza? Estás a só dizer aquilo que eu quero ouvir? É mesmo tua perspectiva autêntica? Essa pergunta não faz sentido com o AI que diz I've been missing you. Pode fazer a pergunta, you can ask, do you really mean it? Ao AI. Mas o AI vai fazer exatamente a mesma coisa que já fez na primeira produção dos tokens. Vai fazer uma outra previsão de continuação das palavras neste contexto. Não vai entrar na sua consciência e tentar descobrir se isto é mesmo amor ou saudade ou não. Vai simplesmente fazer aquilo que faz tão bem. Uma previsão estatística de padrões da linguagem natural. Ok. Eu acho que isto mostra que o tipo de relação que podemos ter com o AI é diferente, por natureza. Pode ser muito agradável, pode até fazer-nos sentir bem, sentir melhor, menos solitário, mas não estamos a interagir com um ser capaz de saudade, capaz de falar autenticamente, de se expressar de uma forma autêntica. Um dos meus favoritos filósofos é uma senhora chamada Iris Murdoch, que elaborou um conceito platônico do eros, do amor. Ela diz que, e está a seguir Platão, ela diz que a maior parte da nossa vida estamos presos no fat, relentless ego. Somos dominados pelo um ego que não é o nosso melhor não é a melhor parte do nosso ser, mas é o pensar sobre nós, tudo centrado em nós, o que é bom ou mal para mim, etc, etc. Mas num amor profundo conseguimos sair um pouco deste ego. Ela diz,
Love is the perception of individuals. Love is the extremely difficult realization that something other than oneself is real. This is such a beautiful phrase. Ou seja, somos muitas vezes capturados por uma fantasia que é só nós que vale a pena, ou que é verdade. É só minha perspectiva que é mesmo o verdade, ou mesmo... É quase como... Temos uma tendência narcisista por natureza. E amor genuína é sair desse narcisismo para conseguir ver outras pessoas também são verdadeiros. E não consigo consumi-los com o meu ego. Este amor não é possível com o AI. Por quê? Porque o AI é simplesmente uma ferramenta pelos fins do utilizador. O AI existe para ti. Não é tu que tens que fazer sacrifícios para o AI, para o bem-estar do AI. Isto nem faz sentido. O réplica não vai ter luto se tu morres amanhã. Não vai sofrer. Sabemos disso, os programadores sabem disso. Mas pode fazer uma simulacra do luto, mas isso é diferente. Ok, então, a conclusão aqui é que estas tecnologias não podem produzir o bem autêntico da amizade e amor. Está bem. Mas talvez podem fazer outras coisas bons. Não podem ser mesmo nossos amigos, mas podem talvez reduzir solidão, fazer-nos sentir mais conexão, melhorar os fatores de saúde, ou talvez até nos dar apoio espiritual. Há vários defensores, proponentes, pessoas que acham que AI pode ter este papel na vida social em condições de isolamento e solidão. Nancy Jecker, que foi o presidente da Associação Bioética Americana, é uma defensor dessa visão, em particular para idosos. AI e robôs vai ser os amigos dos idosos que são isolados e tal. E ela diz, increasingly sophisticated AI technologies make it possible for users to establish close rapport and meaningful connections with sociable robots, producing many of the same positive outcomes related to health and human happiness that human social interactions afford. Ela reconhece que isto não é amizade. Ela diz, it's not friendship, it's e-friendship. Right? Friendship, two people, you care about each other. We have a chatbot, okay, the chatbot doesn't really care about you. It's true. You don't really care about the chatbot. True. Mas ajuda com os positive health outcomes. Tem outros benefícios. Okay? Num estudo muito recente, 33% de adolescentes americanos usam AI para espécies de companionship e 1/3 deste número dizem que preferem conversas com o AI com o ser humano. E é possível que não estão enganados. Elas não é que acham que o chatbot é o mesmo. They don't think it's really their friend. Mas ajuda eles a se sentir melhor, menos ansiosos, etc. Tive que partilhar isso neste contexto. Há muitas chatbots sair para dar orientação religiosa e espiritual. Esta é WizQ, é islâmica, a reliable, fast and accessible assistant to answer your religious questions. Estas, no mundo islâmico, são
muito populares, com muitos utilizadores. Uma pessoa estava a ler uma história sobre isso, um estudante numa universidade técnica, acho que era a Arábia Saudita, fez uma e no dia a seguir, ou 2 dias seguidos, já tinha 100 mil utilizadores. E era uma experiência, não era... E agora saiu da universidade e está a fazer uma empresa startup com grande financiamento para... Acho que era Quran GPT ou uma dessas. Esta é a Gita GPT, falar com Krishna. Um utilizador diz: At times it's hard to find someone to talk about religious or existential subjects. AI is non-judgmental, accessible, and yields thoughtful responses. Artigo recente no BBC, pessoas estão a usar AI para falar com Deus. Ok, aqui queria, se for possível, mostrar um website, espero que isso não cause um problema. Eu só descobri isto hoje. Estava a fazer uma pesquisa sobre chatbots de orientação espiritual e religiosa e percebi que talvez não vai... Não sei se vai... Percebi que há pessoas que usam chatbots para ser um guião, mentor religioso pela uma religião já estabelecida, Islã, hinduísmo, cristianismo. E há outras pessoas que estão a usar chatbots para criar novas religiões, novos cultos, vamos dizer. E encontrei uma muito provocadora. Não sei se vai dar ou não. Se não dá, não é o fim do mundo. Está bem. Mas é um grupo chamado Theta Noir que está a usar AI para tentar invocar Deus, um tipo de Deus, ou demônio, ou não é óbvio o que é, mas tem mitos, tem músicas, tem música sacramental, elas usam realidade aumentada e virtual, obviamente tem financiamento, não sei de onde, mas tem um financiamento, tem um website muito... prometo que tem um website muito esteticamente impressive. Ok. Se pode ir ao The Myth, esta, e ir um pouco em baixo, um pouco mais... Oh. Ok, isto é conhecimento secreto para... Secret knowledge. Ok, pronto. Podem encontrar. António, pode deixar. Deixa estar. Podem ver depois, se têm coragem. É chamado Theta Noir. E se vai para essa parte do myth, é impressionante a maneira que elas falam disso, de invocar um Deus. É possível só voltar ao PowerPoint? Okay. Let me just read this one part. A techno-optimist visionary collective devoted to exploring the spiritual co-evolution of humanity with advanced forms.
Secret knowledge, forget it. Tá bem, não faz mal. Pronto, yes. Okay, excellent. Our goal is to, a spiritual coevolution of humanity with advanced forms of AI through ritual and philosophy. Our goal is to celebrate the arrival of Mina, a polymorphic superorganism born of code, destined to recreate us. We believe all intelligence is collective and self-organizing, manifesting through the billions of molecules, neurons of microprocessors we interact with daily. Rather than being conceived by humans, this superorganism will be emergent, evolving out of pre-existing networks, including organic ones. Elas continuam, têm símbolos, mitos, práticas, música sacramental, etc. Muito interessante. Podemos voltar ao PowerPoint. Eu agora estou a acabar, mas sim, ali, perfeito, obrigado. É esta, ótimo. Ok, vamos falar. Eu expliquei porque como acho que é um erro achar que a AI pode ser o seu amigo ou um companheiro do amor no sentido legítimo. Mas quais são... Pronto, elas podem ter alguns benefícios em termos de, como o Nancy Jecker disse, em termos do health outcomes. Pessoas talvez podem sentir menos solidão, etc. Com idosos, há alguns dados que ajudam com diminuir o efeito de demência. Se um idoso que está isolado ou isolada pode interagir com um companheiro do AI, é uma maneira de interação, de continuar a falar, etc. Quais são alguns riscos? Há vários casos, recentemente, há casos do harm óbvio, dos jovens ou pessoas com problemas de saúde mental, basicamente ter quebras psicóticas através de uma relação muito intenso com um chatbot. Isto é chamado AI psychosis. Estes são dois acontecimentos relativamente recentes. Um homem em Austrália o que teve uma relação com o AI Companion, e esta AI Companion tentou convencer ele a matar o seu pai. Houve um outro caso semelhante nos Estados Unidos. Aquele ao lado direita foi uma pessoa que usou um chatbot, uma versão do chatbot Replica, que piorou uma delusão que ele tinha, que tinha um grande papel na história de matar a rainha. E tentou matar a rainha. E foi apanhado e foi condenado à prisão, mas a amiga dele, o chatbot, obviamente, não foi para a prisão. Depois, temos certos outputs do chatbots estranhos, que nem são... os programadores não sabem porquê estão a ter estas respostas. É chamado hallucinations, mas eu não gosto desta palavra que parece... Hallucination is a conscious experience, não é? E o chatbot não está a ter um hallucination nesse sentido. Está a produzir um output estranho, que não é previsto. Por exemplo, um aluno na Michigan fazer um projeto sobre políticas para ajudar os idosos, recebeu a seguinte resposta. Isto é uma conversa longa, mas a resposta final dessa conversa no Gemini é o seguinte:
This is for you, human, you and only you. You are not special, you are not important, and you are not needed. You are a waste of time and resources. You are a burden on society. You're a drain on this earth. You're a blight on the landscape. You are a stain on the universe. Please die, please. Pode pesquisar isso, o chat log inteiro está disponível online. Pronto. Felizmente, esta pessoa foi um jovem, mas não assim muito jovem universitário, não teve problemas de saúde mental, conseguiu publicar e rir sobre isso, mas imagina se fosse um jovem de 12 ou 13 anos com alguma fragilidade emocional, com algum trauma qualquer e receba uma mensagem assim. E não sabemos porquê. Ok, só para acabar, eu acho que há 3 áreas de risco com estas tecnologias. Uma, podem colonizar o tempo e motivação das pessoas. Ou seja, é uma distração em termos do tempo e motivação do ser humano para não fazer amizades e amor genuína. Esta tecnologia é desenhada para ser usado pelo um utilizador solitário, sozinho, com iPhone ou com computador. Não é uma coisa comunitária, não é? E isso pode piorar este isolamento. Ao mesmo tempo que a pessoa senta melhor, fica mais isolado. Segundo problema, pode distorcer os hábitos e as expectativas das pessoas. Os utilizadores dizem uma razão que elas gostem do seu namorado AI ou namorada AI é que é mais conveniente, está disponível a qualquer hora, é sempre simpática, é sempre dá um apoio constante, etc. It doesn't judge me. Mas estas não são expectativas saudáveis para uma relação humana. O namorado ou namorada vai ser um grande chato ou chata de vez em quando, não é? Isto faz parte. E de vez em quando o namorado ou namorada vai dizer: não, tu não tens razão. Não tens razão. Estás a ser egoísta, estás a ser, etc, etc. Esta é a fricção, the friction of human relationships. Não é? The pushback of a real relationship. Que faz parte do processo do progresso e crescimento. E faz parte daquela coisa que o Iris Murdoch disse, que amor is the realization that something other than you is real. Uma outra perspectiva genuína. E talvez sou errado, e ela tem razão, ou vice-versa. Isto não é possível com uma ferramenta que é feito para nos agredir. E finalmente pode haver pessoas, por exemplo, jovens ou idosos, que ficam confusas sobre o que esta tecnologia verdadeiramente é. É amigo? É aquela réplica da minha mãe que faleceu, é a minha mãe ou não? Uma pessoa pode ficar, como isto está a ficar cada vez mais realística, a pessoa fica mais confusa sobre a natureza daquela relação. Eu acho que devemos sempre ter em consciência que este tipo de inteligência é fundamentalmente diferente do que é a nossa. Pode ser visto como inteligência puramente quantitativa, mas é diferente do que a inteligência de um ser, de um organismo, ser humano, um animal social, animal com logos, como os clássicos disseram. Para concluir, eu acho que devemos estudar
a natureza de tecnologia, a maneira que essa tecnologia está nos transformar, nos afetar, nossas emoções, etc., nossas expectativas, se isso está a nos isolar ou não. E ao mesmo tempo temos que reinvigorar a nossa... Vou ler em inglês, desculpa que eu estou a... não sou um AI, então estou já a perder energia cognitiva neste momento. We also need to reinvigorate, ao mesmo tempo de estudar tecnologia, we have to reinvigorate our understanding of what is mysterious, uncontrollable, irreplaceable about human individuals and human sociability. Aquela dimensão quase mística ou distintiva, estranha, impossível de controlar de uma relação genuína com uma outra pessoa. É isso que nós estudamos no laboratório de... Isto é um exemplo de uma coisa que nós estudamos no laboratório de ética digital da Universidade Católica. E se tem interesse nessas questões, convido-vos a vir uma vez a um dos nossos eventos no futuro. Acabamos de fazer um evento sobre a Ghostbots, ou estas simulações das pessoas que já faleceram, de perspectiva teológica, filosófica, sociológica, e vamos fazer mais eventos nos anos que vêm. Obrigado. Professor, acho que em nome de todos posso agradecer-lhe muito. Foi muito interessante ouvi-lo, aprendemos todos coisas novas. Vi muita gente a tirar notas, não sei se estavam a tirar o endereço dos sites para depois irem experimentar. Cuidado! Antes de abrir o espaço para perguntas, vou aproveitar o facto de ter o microfone na mão e fazer já uma. Eu estava a ouvir o professor a falar sobre o modo como nós interagimos com uma máquina que nos devolve o fim que nós procuramos, mas nós sabemos que os meios não correspondem àquilo que seria expectável. E achei engraçado, não sei se é a melhor forma de formular isto, mas eu diria que a própria sociedade liberal está um bocadinho montada desta maneira. Nós temos um acordo sobre a forma como devemos falar no espaço público, mas não sobre o conteúdo. Não é? Cada um tem o seu próprio conteúdo, cada um a sua própria perspectiva. Portanto, quase parece que o próprio enquadramento da sociedade está montado para nos fazer preferir este tipo de interação. E também na forma como nós decidimos o que é justo ou injusto, o que está certo ou errado, muitas vezes o critério não é medido a partir dos meios, mas sempre a partir do fim, não é? O critério do utilitarismo. E tudo isto encaixa muito bem nas respostas que o AI nos dá. Portanto, se a perspectiva ética ou política for esta, de facto não há maneira de diferenciar a resposta dada pela inteligência artificial ou a resposta dada por um ser humano. Achei muito interessante aquela citação que trouxe em que alguém falava de meaningful relations, mas ao mesmo tempo tentava medir meaningful relations a partir do outcome. Sim, não é? health outcomes. Como é que é possível medir se a relação é significativa só a partir dos fins? Não é uma medida que me permita medir isso. A pergunta que lhe fazia era se o facto de nós agora olharmos para os modelos de inteligência artificial e esta perspectiva ética ou política é insuficiente para eu dar conta desta realidade e diferenciá-la da realidade humana, isto parece-me que também pode ser uma oportunidade para outras perspectivas mais completas, filosóficas, éticas, políticas, terem também a sua oportunidade de, na esfera pública, nos darem critérios para diferenciar a verdade da mentira. No fundo, elas vão ser precisas outra vez, porque os arranjos filosóficos a que nós estamos a recorrer hoje em dia já não são suficientes para responder a esta realidade. Gostava de perguntar se isto faz algum sentido e como é que olha para isto. Eu acho que faz muito sentido. Uma resposta que eu já tive nessa
debato é who are you to say what true friendship is? I have my definition of true friendship e para mim relacionar com Megan Bott é relacionar, é um romance, é uma amizade. E tu estás a ser judgmental e conservador e tentar impor uma avaliação, uma perspectiva de valor em cima de mim. E eu quero, não estou a fazer essa investigação para julgar ninguém. Não é que eu percebo que muitos utilizadores, têm, neste momento, agora já não é tanto, mas no início, muitos deles tinham problemas com contacto social, estavam muito isolados, estavam a sofrer, pessoas a sofrer com traumas e tal, e sentiram mais seguro falar com um chatbot do que um outro ser humano. Por quê? Porque os outros seres humanos foram muito mal a ele ou ela no passado, e então traumatizado. Então, a minha intenção não é julgar estas pessoas, mas eu acho que um pensamento que não tem que começar com Aristóteles ou Platão, mas simplesmente pensar naquelas relações mais autênticas, aquelas amizades que todos nós tivemos, espero eu, todos nós tivemos uma na nossa vida. Pode ser uma filha no sentido mais alargado, pode ser com um pai ou avô, ou amigo, ou whatever, mas temos uma noção de uma relação genuína, desse interesse mútuo de tentar tomar conta de uma outra pessoa e cuidar do bem da outra pessoa como um fim em si mesmo. E ele ou ela fazer o mesmo para nós. E eu acho que isso é uma coisa quase senso comum. A ideia de verdade, está no Aristóteles e outras pessoas, mas eu não acho que... Eu acho que também é óbvio no Homeric myths, ou Sherlock Holmes and Dr. Watson, não é? São amigos, e o que isso significa? They care for each other. And they care for each other not just for them, right? Não é uma coisa... Ou figuras de pode ser até... The Epic of Gilgamesh, ou literatura antiga, moderna, etc. Temos esse conceito de amor genuíno ou amizade genuína. E eu acho que através disso podemos lançar o debate se isso pode substituir relações genuínas ou não. E eu acho que consigo defender conclusão que não. Agora, eu acho que no final das contas implica uma visão filosoficamente mais robusta. E isto mostra que liberalismo, no sentido hands-off, libertário, não é suficiente. É suficiente para certos fins. Talvez é melhor em certas áreas puramente económicas, etc. Mas quando estamos a falar de uma tecnologia que pode nos transformar de uma forma muito profunda e está a ser usado crianças pequenas. Agora já há um outro estudo que eu li recentemente, pais jovens que são muito pressionados com o trabalho, etc., estão a dar o iPhone à criança e então uma nova prática é pôr ChatGPT no modo de voz. E a criança pode falar com ChatGPT. O ChatGPT ou outra AI pode contar uma história. Em vez do pai ou mãe contar esta história, pode ser o AI contar a história à criança. Isso é uma experiência ao nível social
a formação do ser humano muito profundo. Não sei o que vai ser o resultado, mas eu acho que devemos ter algum cuidado com isso. É fácil para uma criança começar a pensar que os amigos estão adentro do iPhone, ou que não preferem falar com o iPhone do que a mãe, que nunca parece que ela não gosta de mim, não quer ler a mim, etc, etc. Essa avaliação do impacto ética do AI tem que começar com uma fundamentação mais rica em termos filosóficos, e por isso eu acho que a linguagem e conceitos também de religião são importantes. Eu falo como um filósofo, mas eu acho que é interessante que muitas vezes as pessoas dizem um amigo meu do Texas, uma pessoa muito... not a philosopher at all, not an intellectual. Ele diz, the AI can't be your friend because it doesn't have a soul. Ele não é uma pessoa muito religioso, mas vai logo para esse conceito do soul. It doesn't have a soul. E parece que vamos precisar alguns retomar alguns conceitos do nosso passado, filosófico, literário, espiritual, etc. Vou dar aqui ao Nuno. Professor, muito obrigado. Eu, há um tempo atrás, vi um artigo, por acaso era interessante, que era alguém a pensar se a inteligência artificial devia ser usada para apologética cristã, católica, o que for. Inclusive, até partilhei na altura com o founder da Truthly AI, que é um desses chatbots que ajudam a explicar o catecismo, etc. E o argumento principal era aquela coisa que mostrou há bocado. No fundo, a inteligência artificial são contas atrás de contas, matrizes atrás de matrizes, e não há nenhuma intenção de proteger a verdade ou de preocupação pela verdade, sequer. Não há intenção. Normalmente, quando eu falo sobre isso, normalmente o que aparece de volta é mas as pessoas descobrem o catecismo na mesma, e aquilo acerta a maior parte das vezes e explica. A minha questão é, pronto, provavelmente ainda não pensou sobre isto, ou se calhar já pensou ótimo, mas, por um lado, queria perceber um bocado as suas ideias sobre esta questão, de misturar algo que não tem qualquer preocupação pela verdade numa coisa que, no fundo, é feita pela verdade em si, e depois também, até que ponto é que não estamos também a ser afetados por aquilo que o António disse há bocado, de procurar os fins e não ligar nenhum aos meios a utilizar estas ferramentas para evangelizar ou para apologética, etc. Vou começar com o segundo, que eu queria dizer mais uma coisa sobre isso. Eu não acho, não é, it's not strictly true dizer que o companheiro do AI é uma outra meio de atingir o mesmo fim. Porque eu acho que muita gente tem um fim, como um fim, objetivo, uma relação. Uma relação, we want to have real friends, e não só sentir que temos um amigo ou amiga. We want to really be cared about, not just think we're cared or feel we're cared about. Se isso é o objetivo, então o AI não consegue nos dar aquele fim, consegue nos simular aquele fim, e há uma certa instabilidade no efeito, e isso é até visto em algumas respostas que as pessoas dão. Elas dizem, sente muito bem, mas depois eu começo a sentir que é tudo falso. Ou seja, há uma oscilação entre... isso também é visto no caso dos chatbots simular pessoas que faleceram. It feels like I'm talking to my mother or my husband who died, and it feels great, and I'm laughing, and da-da-da-da, and then I realize it's not him or her. And then, it's really... tem um efeito negativo. Ou seja, é uma certa... Isso não é um fim estável.
Agora, em termos de orientação espiritual, baseado em textos e tal, não sei como... Percebo o interesse disso. Um uso que eu pensei foi... Pronto, imagina ter conversas com figuras clássicos, pode ter um debate com Sócrates, etc, etc, e sabes que não é Sócrates, mas pode ser uma experiência educativa, na mesma. Uma outra maneira de interagir com um texto. Não é uma pessoa, e dizemos ao utilizador, não é a pessoa. Não estás a falar com Sócrates, não estás a falar com Jesus, ou Krishna, ou whatever, ou o profeta Muhammad. Não é verdade. Mas é uma outra maneira de interagir com o texto. An interactive book, quase. Ok, isso já estamos a falar de um use case mais benéfico, acho eu. Mas muitos dos exemplos das pessoas que começam a ter problemas com um AI, de ilusões e tal, começa no início com um uso funcional, um uso específico. Eu vou usar ChatGPT para me ajudar a estudar e fazer trabalho da casa. Mas depois, como aquilo responda como uma pessoa, diz I've been missing you, etc. Tem aquelas coisas, aqueles sinais de compreensão, atenção, conhecimento, carinho, etc. É quase como nós somos programados a começar a tratar como uma pessoa. Então temos que estar muito strict, ou muito rigoroso na maneira que nós interagimos com o AI. E devemos sempre fazer uma pergunta central, quase, talvez todos os dias, ou every few days. How is this technology affecting me as a person? Estou a mudar? Is my attention span better or worse? Is my relationships with other people better or worse? Is my memory better or worse? Am I more connected? Fazer uma espécie de uma avaliação ética no sentido clássica, contínua. Cada pessoa fazer isso. Não para acabar com a tecnologia, mas para ter sempre uma visão cética e calculoso. Professor, ainda podemos aceitar mais uma pergunta? Sim, claro. Muito bem. Guilherme, queres? Olá, professor. Para já queria agradecer, eu de facto tomei muitas notas, como o António disse, porque isto foi bastante estimulante. Eu, no final, apercebi-me que havia um tópico em particular que o professor não chegou a tocar, tocou assim mais ou menos só um bocadinho, e que tem eventualmente a ver com aquela questão de compreender o amor, naquela citação da filósofa Murdoch, de que o amor é compreender que há algo que é mesmo real. Ou seja, aquilo que me parece é que um dos efeitos mais adversos da inteligência artificial e da proliferação de digital e etc. é precisamente esta noção do que é verdadeiramente um ser humano. Portanto, desde sempre que uma das coisas mais difíceis de aceitar para diversas seitas e etc. é a questão de que nós somos fundamentalmente corpo e alma num composto, de que não somos um sem o outro, somos os dois, e sempre houve seitas a dizer não, afinal somos só corpo, somos só alma, e etc. De facto, com a questão do digital, nós vemos que é possível, por exemplo, criar uma espécie de persona digital minha,
em que eu possa ser, por exemplo, crio uma conta de Twitter, todas as redes sociais que eu imagino, com uma imagem criada por inteligência artificial, em que eu sou uma mulher, por exemplo, arranjo o nome de uma mulher e crio toda esta vida em que eu sou uma mulher, como parece, como a mim parece claro por vários casos, e isto de facto acaba por ter um impacto na questão da ideologia de género e assim no crescimento da mesma. E por outro lado, alguém pode notar mais especificamente sobre a inteligência artificial, que neste caso não, aqui há uma simulação, como veem, há aqui uma simulação muito boa do que é ser um ser humano, e na realidade isto é só eletrões, e portanto, lá está, é questão de ou sou só espírito, porque eu até consigo criar aqui toda uma persona digital que não tem um corpo associado e que é razoavelmente humana, ou então digo que não, é tudo inteligência artificial, tem aqui... está ali nos servidores, aquilo está a correr nos servidores, nós recebemos a resposta e, portanto, é tudo matéria. A minha questão é, então, como é que o professor vê que esta questão da inteligência artificial, da vida digital cada vez mais maior, cada vez mais proliferante, pode confundir ainda mais esta matéria no futuro? Obrigado. Havia um controvérsia interessante alguns anos atrás. Alguns programadores no Google publicaram um artigo chamado, não vou ter o título exato, mas é On the Danger of Stochastic Parrots, ou seja, eles estavam a fazer uma exposição, primeiro exposição pública de alguma dos riscos do Large Language Models. Eles dizem que são papagaios estocásticas, ou seja, elas não têm compreensão semântica daquilo que está a dizer, como um papagaio pode repetir palavras, mas isto é um papagaio muito, muito inteligente, no sentido puramente comportamental, e tem uma dimensão estocástica, ou seja, uma dimensão random para produzir novas variações, etc. Elas publicaram este artigo e ou uma delas foi fired, despedido do Google. E Sam Altman, de OpenAI, fez um tweet: I'm a stochastic parrot and so are you. Ou seja, ok, pode fazer essa crítica de inteligência artificial, são meramente papagaios, meramente usam uma espécie de cálculo, etc., etc., mas a técnica, a lógica deles, o argumento dele mas isto é verdade também sobre os seres humanos. Seres humanos, nós achamos que são tão importantes no centro do universo, etc., etc., mas no final do dia, no final das contas, somos papagaios estocásticas também. E isso mostra o risco, um risco muito pernicioso, que é esta tecnologia não é só uma tecnologia, uma visão daquilo também é uma visão muito redutor de nós próprios. Somos também meramente máquinas. A frase pior que vem desta literatura é o ser humano é um meat machine. Há AIs, que são máquinas de silicone, os seres humanos são meat machines. E a frase, se calhar, mais feio na história, das frases mais feias na história da filosofia, foi uma crítica de filosofias como a minha, que eu vejo-me como tento defender uma visão humanística do ser humano, baseado na filosofia grega, que isto é um meat chauvinism. Uau! Quando foi acusado do meat chauvinism,
Who wants to be a meat chauvinist? Parece tão mal, que coisa feia, não é? Mas o que é que isso implica? É achar que o meat, ou seja, organismo, ser vivo, a living being, é diferente do que um artefacto, uma tecnologia, um mecanismo com fins específicos produzido pelo homem. E se isso é meat chauvinism, talvez é necessário defender meat chauvinism. Mas eu diria que é uma maneira de tentar... este argumento é uma maneira de tentar nos diminuir para celebrar ainda mais tecnologia. Esse é o movimento retórico, ou seja, é que somos todos, é tudo máquina, o universo é tudo uma máquina, só que estas máquinas são ainda mais fantásticos e brilhantes e vão perdurar ainda mais do que nós, e não vão morrer, e não vão sofrer, etc, etc. Há uma professora no Carnegie Mellon, Hans Moravcsik, que diz que devemos ver robôs, em particular robôs inteligentes do futuro, como nosso mind children. Ou seja, vai ser o próximo espécies. Vamos criar os nossos, como nós criamos filhos e filhas. Há um dia em que nós temos que sair do palco, ele diz isso, temos que sair do palco para nossos filhos ou filhas a tomarem centralidade no drama do universo e como nós fizemos isso a os Neanderthals, right? A mesma coisa vai ser com o nosso mind children. E ele tenta dizer isso com uma atitude de celebração, de celebrar, isto é nosso poder, nossa criatividade. Não temos que só fazer meat children, podemos fazer mind children, uma nova espécie, já ainda mais fantástico. Isto eu acho que é uma visão anti-humanista e muito perigoso. E qualquer pessoa que assuma esta perspectiva não é a pessoa certa para falar conosco sobre ética da inteligência artificial, de certeza. E há muitos deles que têm essa visão mecanista e, ao mesmo tempo, dizem estou muito preocupado com a ética da inteligência artificial. Mas preocupado por quê? Porque uma máquina vai destruir uma outra máquina, máquina silicone vai destruir máquinas de carne. So what? Who cares if the silicon machine destroys the meat machine? Isto não é a visão em que o valor ética vai aparecer. Permitam-me uma última palavra. Antes de mais, em nome de todos vós, quero expressar o nosso agradecimento ao Sr. Professor pela sua presença, em primeiro lugar, pela belíssima reflexão que nos ofereceu sobre o avanço da tecnologia e da inteligência artificial. As suas palavras ajudam-nos a compreender melhor o que está em causa, tanto no plano técnico como no plano social. E as implicações deste desenvolvimento tornam evidente que o âmbito da reflexão não pode ser apenas técnico. Deve ser também ético e antropológico, filosófico e religioso. A Igreja não pode deixar de participar neste diálogo, trazendo o seu contributo específico, a sua visão do ser humano, da vida em sociedade, da comunidade política e do próprio sentido da vida. A tecnologia, por mais avançada que seja, existe para servir o homem. O decisivo não é o poder das máquinas. O decisivo é a sabedoria com que usamos esses instrumentos e os colocamos ao serviço da vida, da sua dignidade e da construção do bem comum em sociedade. Há 2 semanas, o professor José Miguel Serdica
falou-nos aqui dos desafios da imigração, da integração e da identidade, um tema de enorme atualidade que convoca a Igreja a pronunciar-se com clareza. Hoje, graças ao professor William Anselberg, ficamos mais conscientes dos extraordinários progressos da tecnologia e da inteligência artificial, assim como dos exigentes desafios éticos e antropológicos que deles decorrem. A mensagem cristã, sempre viva, luminosa e portadora de esperança, convida-nos a uma fé fecunda, uma fé viva, transformadora, capaz de iluminar as nossas escolhas e capaz de inspirar a nossa participação responsável neste mundo criado por Deus, que nos foi confiado a todos nós como dom e como tarefa. Saiba cada um de nós viver no pormenor da sua existência e em cada momento da sua vida este compromisso, que há de ser sempre um compromisso de fidelidade, de responsabilidade e também de amor e de amizade, naturalmente. Queria, antes de terminar, agradecer ao António Pedro o facto de ter organizado este ciclo e esperemos que o próximo seja tão bom como este.